A maioria das pessoas olha para o céu estrelado e sente uma sensação de paz. Mas e se eu te disser que, na verdade, o espaço é um dos lugares mais aterrorizantes que existem? Não há solo para pisar, não há ar para respirar, e o silêncio absoluto esconde forças capazes de destruir tudo em um piscar de olhos. O universo não é um cenário tranquilo e inspirador. Ele é imenso, desconhecido e implacável. Ele contém tempestades de vidro afiado, buracos negros que distorcem o tempo e planetas onde até o gelo pega fogo. E a pior parte: nós estamos presos em um pequeno ponto azul, sem qualquer garantia de segurança. Mas por que essa realidade não é tão discutida? Talvez porque seja desconfortável demais encarar o fato de que, diante do cosmos, somos insignificantes. A Terra, com tudo o que conhecemos e amamos, é apenas uma poeira flutuando no meio do nada. E ainda há um mistério ainda mais perturbador. Se o universo é tão grande, por que ainda não encontramos ninguém? Será que estamos sozinhos? Ou será que há algo lá fora? Algo que simplesmente ainda não escolheu se revelar? Se você nunca teve medo do espaço, prepare-se para mudar de ideia. Hoje, você vai conhecer alguns dos fatos mais aterrorizantes sobre o universo, aqueles que a ciência já descobriu e que vão fazer você repensar tudo o que sabe sobre a nossa existência. O cosmos é lindo, mas também é brutal. E, depois de ouvir o que temos para contar, talvez você nunca mais olhe para as estrelas da mesma forma. Quando Bill Anders capturou a icônica foto Earthrise a bordo da Apollo 8, talvez ele não imaginasse o impacto psicológico que essa imagem teria. A Terra, vista do espaço, aparece como uma pequena esfera azul, solitária e delicada, flutuando no vazio escuro do cosmos. Essa perspectiva transforma nossa percepção sobre a vida e a existência. De um lado, revela a beleza frágil do planeta. De outro, expõe a assustadora imensidão do universo. Para muitos, essa visão gera uma angústia chamada astrofobia, um medo visceral do espaço e da insignificância humana diante da vastidão cósmica. Esse medo não é exagero. Imagine-se flutuando no espaço, sem chão, sem ar. Apenas um silêncio absoluto e um nada infinito ao seu redor. Essa sensação de vulnerabilidade é semelhante ao que algumas pessoas sentem ao olhar para o céu estrelado e perceber que cada ponto de luz é um sol distante, muitas vezes maior que o nosso, abrigando mundos desconhecidos. O universo não só abriga planetas, mas também horrores cósmicos que desafiam a compreensão humana. Muitos se sentem desconfortáveis ao encarar essa realidade, pois ela nos lembra o quão efêmeros somos em comparação ao tempo e espaço infinitos. Quando pensamos em planetas, tendemos a imaginar lugares semelhantes à Terra, com céu azul, mares e montanhas. Mas a realidade é bem diferente. Marte e Vênus, apesar de estarem relativamente próximos de nós, são ambientes extremos e hostis. Marte, o planeta vermelho, é um deserto congelado, com tempestades de poeira que podem cobrir o planeta inteiro por meses. Já Vênus é um verdadeiro inferno. Sua atmosfera é tão densa que esmagaria um ser humano, e sua temperatura média supera 460 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Esses planetas, por mais fascinantes que sejam, nos lembram como a vida na Terra é um verdadeiro milagre cósmico. Se Marte e Vênus já parecem hostis, os gigantes gasosos são ainda mais perturbadores. Júpiter e Saturno são imensos, mas não possuem uma superfície sólida para se pisar. São mundos de gases tóxicos e tempestades furiosas que duram séculos. Júpiter abriga a famosa Grande Mancha Vermelha, uma tempestade 3 vezes maior que a Terra, que vem rugindo há pelo menos 400 anos. Imagine estar ali, flutuando em um oceano de nuvens turbulentas.
sem ter onde pousar ou escapar das correntes violentas. Isso é o que torna esses planetas tão fascinantes e, ao mesmo tempo, assustadores. O tamanho desses planetas reforça um sentimento inquietante: o quão pequenos e isolados realmente somos. Saturno, com seus majestosos anéis, pode parecer uma maravilha distante, mas, na prática, é um mundo inóspito e frio, orbitando um Sol que, de lá, pareceria apenas um ponto brilhante no céu. Se a ideia de que esses colossos gasosos existem já é desconcertante, espere até conhecer os exoplanetas, mundos que orbitam outras estrelas e desafiam toda a lógica da nossa compreensão. Se os gigantes gasosos do nosso sistema solar já são estranhos, espere até conhecer os exoplanetas, mundos distantes que desafiam tudo o que achamos que sabemos sobre o universo. Pegue Gliese 436b, por exemplo, um planeta onde o gelo pega fogo. Parece impossível? Não para as leis do cosmos. A pressão gravitacional extrema mantém o gelo tão denso que ele não derrete, mesmo quando as temperaturas passam dos 400 graus Celsius. Imagine tocar um cubo de gelo que queima sua mão em vez de resfriá-la. Esse tipo de fenômeno nos mostra o quanto as condições da Terra são únicas e o quão bizarro pode ser o restante do universo. Mas se fogo e gelo parecem pouco assustadores, espere até ouvir sobre HD 18933b, um planeta onde chove vidro derretido de lado. Sim, os ventos ali atingem impressionantes 8.700 km por hora, mais rápido do que um caça supersônico. Qualquer coisa exposta a essa tempestade seria destruída instantaneamente, cortada por partículas de vidro voando a velocidades absurdas. Isso não é apenas um clima hostil, é um pesadelo cósmico. E isso nos faz pensar, se existem mundos assim, o que mais pode estar escondido no universo? E então temos J1407b, um planeta que faria os anéis de Saturno parecerem meros acessórios. Seus anéis são tão imensos que se estendem por centenas de milhões de quilômetros. Para ter uma noção, se esse planeta estivesse no lugar de Saturno, seus anéis cobririam uma boa parte do céu noturno da Terra. Isso nos faz refletir sobre a grandiosidade do cosmos e sobre como algumas dessas estruturas são tão imensas que chegam a ser difíceis de compreender. Mas, por mais impressionantes que sejam, esses exoplanetas não chegam perto do verdadeiro terror cósmico, os buracos negros, os devoradores de luz e matéria que redefinem os limites do medo. Poucas coisas no universo despertam tanto fascínio e terror quanto os buracos negros. Eles são como bocas cósmicas insaciáveis, devorando tudo o que cruzar seu caminho, até mesmo a luz. Uma vez que algo ultrapassa seu horizonte de eventos, ele desaparece para sempre, sem qualquer chance de retorno. E entre esses monstros, Tom 618 se destaca como o maior já descoberto. Sua massa é 66 bilhões de vezes maior que a do Sol, uma escala tão absurda que desafia qualquer tentativa de imaginação. Se estivesse no centro do nosso sistema solar, simplesmente engoliria todos os planetas sem esforço. Mas o que realmente torna os buracos negros aterrorizantes não é apenas o tamanho, é o que acontece ao se aproximar deles. O fenômeno da espaguetificação é uma consequência da gravidade extrema. Qualquer coisa que caia em um buraco negro será esticada ao infinito, como um fio de macarrão cósmico. E para piorar, a dilatação temporal faz com que o tempo passe de forma diferente ali dentro. Para um observador externo, quem cai em um buraco negro pareceria congelado no tempo. Mas, para a vítima, bilhões de anos poderiam se passar em questão de minutos. A noção de tempo e espaço simplesmente deixa de fazer sentido. Agora, imagine que existem buracos negros vagando pelo espaço, invisíveis, sem emitir qualquer sinal. Cientistas acreditam que alguns podem estar mais perto do que imaginamos, esperando silenciosamente que algo,
ou alguém entre em seu caminho. E o que existe além do horizonte de eventos? Será que ele nos leva a outro universo, a uma dimensão desconhecida, ou ao fim absoluto da existência? Essas perguntas permanecem sem resposta. E se a ideia de um buraco negro já causa desconforto, a imensidão do próprio universo traz um medo ainda maior. Talvez a resposta esteja em algo que ainda não compreendemos. Pode ser que civilizações avançadas existam, mas estejam se escondendo. Ou talvez o universo seja tão hostil que nenhuma espécie sobrevive tempo suficiente para se comunicar. Algumas teorias sugerem que há uma barreira invisível, o chamado Grande Filtro, que impede a vida de prosperar além de certo ponto. E se for esse o nosso destino também? Ou quem sabe, já estivemos em contato com algo sem perceber? Afinal, uma prova da nossa existência já foi enviada ao espaço, vagando pelo cosmos como um lembrete silencioso de que pelo menos uma vez existimos. Em meio ao vazio frio e silencioso do espaço, uma pequena cápsula da humanidade segue seu caminho solitário. A sonda Voyager 1, lançada em 1977, já deixou o nosso sistema solar e continua sua jornada pelo desconhecido. A bordo, ela carrega um disco dourado, um registro meticuloso da Terra, contendo saudações em diversas línguas, sons da natureza, músicas e imagens que representam nossa civilização. A ideia era simples, mas ousada. E se alguma forma de vida inteligente encontrar esse disco? Seria a primeira tentativa da humanidade de se apresentar para o universo. Mas há um detalhe inquietante. E se ninguém nunca o encontrar? No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Ou será que pode? Apesar do vácuo não permitir a propagação do som da forma como conhecemos, as ondas eletromagnéticas captadas por sondas espaciais revelam algo inesperado. O espaço tem som, e ele é aterrorizante. Um dos exemplos mais perturbadores é o canto de Júpiter, um chiado distorcido e metálico registrado pela NASA, que se assemelha a um pássaro agonizando em um ambiente alienígena. Imagine estar flutuando na escuridão infinita e ouvir esse som ecoando ao seu redor. Assustador, não? E não para por aí. O aglomerado de Perseu, localizado a 240 milhões de anos-luz da Terra, abriga um buraco negro que emite um som de baixa frequência tão intenso que, se fosse audível aos nossos ouvidos, seria uma melodia grave e fantasmagórica. Esse som foi captado e amplificado pela NASA, e o resultado é algo que parece saído de um filme de terror. Se buracos negros já são naturalmente perturbadores, imagine um que parece cantar no vácuo cósmico. Isso nos faz questionar: o que mais o universo está sussurrando sem que possamos ouvir? Mas o medo do universo não deveria ser um obstáculo, e sim um combustível para a curiosidade. Afinal, toda grande descoberta nasceu da coragem de enfrentar o desconhecido. As missões espaciais da NASA, SpaceX e outras agências continuam expandindo nossos limites, enviando sondas para regiões que nunca imaginaríamos alcançar. Em algum momento do futuro, a exploração espacial não será mais apenas ficção científica, mas sim uma necessidade. Colonizar Marte, buscar exoplanetas habitáveis e entender os segredos dos buracos negros não são apenas sonhos distantes, são planos em andamento. E quem sabe, talvez alguém assistindo isso agora seja parte dessa próxima geração de exploradores. Carl Sagan dizia: em algum lugar algo incrível está esperando para ser descoberto. E essa é a grande verdade sobre o universo. Ele pode ser aterrorizante, mas é também infinitamente fascinante. Cada estrela que vemos no céu é um convite para conhecer mais,
explorar mais, entender mais. O espaço não é apenas um vazio, ele é o palco onde toda a nossa história acontece. E a pergunta que fica é: você terá coragem de olhar para cima e se perguntar o que mais está esperando para ser descoberto? Agora que você conhece as verdades mais aterrorizantes sobre o universo, fica a pergunta: o que você vai fazer com isso? Vai ignorar e continuar olhando para o céu como se ele fosse apenas um cenário bonito? Ou vai aceitar que o cosmos é um lugar hostil, imprevisível e cheio de mistérios que ainda não conseguimos decifrar? O espaço não é apenas grande, ele é um lembrete constante de que nossa existência é frágil e efêmera. E, se a vida é tão rara, tão preciosa, será que estamos realmente aproveitando o tempo que temos? Talvez, depois de tudo isso, você esteja se perguntando: e se a humanidade realmente for a única espécie inteligente? Se somos os únicos que podem explorar, descobrir e compreender o universo, isso nos dá uma responsabilidade imensa. Devemos continuar investigando os mistérios do cosmos, expandindo nosso conhecimento e, quem sabe, um dia explorando outros mundos. O espaço pode ser assustador, mas a maior tragédia seria ignorá-lo e permanecer na ignorância. O medo só é útil quando nos impulsiona a ir além dele. Agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas curiosidades sobre o universo mais te deixou inquieto? Você já sentiu esse medo do espaço antes? Comente aqui e compartilhe suas teorias. E, se quiser continuar mergulhando nos mistérios do cosmos, se inscreva no canal e ative as notificações, porque ainda há muito mais para ser descoberto. O universo não para, e nem você deveria.